Bom, Vicente, nós falamos antes do primeiro intervalo sobre as diferenças entre ter um coração aumentado e um coração pequeno, como os pacientes às vezes nos colocam. Como é que é essa história da insuficiência cardíaca diastólica que você começou a falar antes do primeiro intervalo? Bem, aqui o Dr. Arnoldo colocou esta separação, a gente faz bem claramente quando o paciente tem falta de ar, tem insuficiência cardíaca, tem edema pulmonar, tem água no pulmão, e nós olhamos e não temos um aumento do ventrículo esquerdo. Além disto, no ecocardiograma, e é o exame que faz este diagnóstico, é o único exame que faz o diagnóstico da insuficiência cardíaca diastólica, por alterações nos fluxos. Nós vemos o sangue e ouvimos e medimos, formam-se umas ondinhas que nós medimos lá, que tem valores conhecidos, que quando alterados indicam a possibilidade de realmente termos uma alteração nesta elasticidade, na complacência do coração. Nós temos o Doppler tecidual, a gente ouve a válvula, as válvulas dentro do coração, coloca-se o Doppler, põe-se o som e ouve-se a válvula mitral, então tem outras ondinhas que nós observamos, medimos e nos assessoram neste diagnóstico. Mas o diagnóstico para dizer que a insuficiência cardíaca é diastólica, ou seja, não é por dilatação, é mais por dificuldade de elasticidade do coração, digamos assim, é pelo fato do paciente ter sintomas, né, ter insuficiência cardíaca, sem crescimento do ventrículo esquerdo. Já na insuficiência cardíaca sistólica, aquela com crescimento, com o coração grande, né, como diziam antigamente, coração grande, nós temos um aumento do volume do coração, o ecocardiograma, outros exames veem às vezes menos bem, por exemplo, o raio-x, vê, mas não vê adequadamente. Ele vê gordura, líquido em volta do coração e não vê dentro só o ventrículo esquerdo. Então nós medimos no ecocardiograma, né, e temos medidas, os tamanhos, são até 5 centímetros, uma pessoa, um atleta pode ter um pouco mais que isso, nós medimos, tem 7,5 centímetros, né, quando no enchimento, o ventrículo esquerdo, e ele não contrai, ele não fecha na sístole, ele não bombeia adequadamente. Isso é medido, né, se chama fração de ejeção. É a fração do sangue, nós pegamos a quantidade de sangue em cada batimento que é bombeado e sai pela aorta. Isso é a fração de ejeção. Esta fração de ejeção, essa quantidade, então, o sangue que entrou ali dentro, deve sair em torno de 60% no bombeamento. Se nós temos 30% de sangue, 20% em casos mais graves, nós temos uma grande dificuldade de bombeamento, uma grande disfunção do ventrículo esquerdo. Isto nós medimos com o ecocardiograma. Bom, você falou no eco, falou no raio-x de tórax, né, o PA e perfil tradicional, temos o eletrocardiograma. E quais outros exames você utilizaria no acompanhamento ou no caso de uma descompensação cardíaca que você esteja procurando? Qual é a origem disso? Quais outros exames você usaria? Vamos comentar rapidamente. O eletrocardiograma foi inventado em 1902 por Einthoven, um holandês, e começou o uso clínico em 1903. É bastante antigo, mas é sempre o exame que nós vamos usar inicialmente. Por quê? O paciente tem alguma dilatação, não muito importante, e eu bato um eletrocardiograma, ele fez uma arritmia. Então, o próprio eletrocardiograma vai ser usado sempre no acompanhamento deste paciente. Nós vamos repeti-lo, é um exame acessível, muitas vezes no acompanhamento deste paciente. Podemos ter uma arritmia, uma fibrilação atrial, isso vai ser causa desse paciente vinha bem e passar a descompensar, ou seja, começar a ter falta de ar. Dos exames assim, realmente que nós vamos acompanhar, como eu estava dizendo, o ecocardiograma é um exame muito importante, porque no ecocardiograma eu vejo as pressões dentro do coração, as pressões do lado direito me dizem como é que está o edema pulmonar, a pressão no pulmão, a pressão do líquido no pulmão, através da pressão da artéria pulmonar. Nós medimos isso no ecocardiograma. Mas aí tem um fato muito interessante que eu falei inicialmente, causas de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial e cardiopatia isquêmica. O que é cardiopatia isquêmica? É o paciente que tem obstrução nas coronárias, placas
de ateroma, né? Entupimentos nas coronárias, que são as artériazinhas que ficam por fora no coração, como uma coroa, daí o nome coronário, e ao obstruir, falta sangue para o músculo cardíaco, e ele pode dilatar, pode, claro, no caso de haver um entupimento total, infartar, mas essas obstruções vão deixar menor o aporte de nutrientes, de oxigênio, e o coração pode ter, por isto, um grau maior de insuficiência cardíaca. Então, cabe, quando nós temos um paciente com insuficiência cardíaca, já com alguma idade, mais de 40, 50 anos de idade, pensarmos se essa insuficiência cardíaca não tem origem em um problema coronariano. O exame mais simples para nós investigarmos esses problemas isquêmicos é o chamado teste ergométrico, que é a esteira. Só que o paciente com insuficiência cardíaca, às vezes ele não tem condições, ele tem falta de ar, ele não consegue fazer esteira, ou ele está usando medicamentos que bloqueiam o coração, como os beta-bloqueadores, que são usados, e muito bons medicamentos na insuficiência cardíaca. Então, se nós não conseguirmos exercitar o paciente adequadamente com esteira, nós temos exames que são chamados o ecoestresse e a cintilografia miocárdica, antes do cateterismo. Se nós temos alguma alteração que nos diz que o paciente tem dor, tem angina, nós podemos até fazer diretamente o cateterismo cardíaco. O cateterismo, que é a especialidade do Dr. Arnoldo, né? Nós colocamos um catéter e vamos descobrir um entupimento numa coronária. Se nós vimos antes numa cintilografia que tem isquemia numa região, nós temos que tratar muito bem tratado, agressivamente, invasivamente, fazer procedimentos mais invasivos e melhorar esta isquemia, desentupir, desobstruir essa coronária, porque isto vai melhorar muito por dois motivos. A insuficiência cardíaca, porque o coração vai ter mais força para o batimento, e porque nós vamos diminuir a possibilidade dele obstruir aquela coronária e morrer do infarto. Porque uma pessoa que tem insuficiência cardíaca e tem isquemia, ela tem dois problemas graves. Um é a isquemia cardíaca, né, que é angina, e o outro é a insuficiência cardíaca. Nós não falamos anteriormente, mas a insuficiência cardíaca, ela tem uma mortalidade maior, assim, em 5 anos, pacientes com insuficiência cardíaca morrem mais do que câncer de mama, do que vários cânceres. Só mata mais rápido o câncer de pulmão e alguns de leucoses, leucemias, algumas muito agressivas, porque a insuficiência cardíaca tem uma mortalidade muito grande. Então, cabe tratar esses pacientes muito bem. Eles são pacientes graves, sim. Eu costumo dizer, né, quando vem acompanhantes, olha, a vovó, o pai ou a avó tem um problema que é muito importante, porque as pessoas não se dão conta. Ele tem insuficiência cardíaca, nós tratamos, passou a falta de ar, aparentemente a pessoa está muito bem. Qual é o problema? É morte súbita. A pessoa morre repentinamente, às vezes por arritmia, antigamente pela progressão da insuficiência cardíaca, mas atualmente muito por arritmias repentinas e fatais. Bom, mas o Dr. Antônio Vicente então está colocando para onde a doença irá evoluir nesses pacientes, caso não sejam manejados adequadamente, principalmente pelos cardiologistas, e com a cooperação do paciente e dos familiares. Senão o tratamento não tem um bom resultado. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, vamos debater um pouco, conversar um pouco sobre o tratamento e o prognóstico desses pacientes.